é importante a gente olhar esses pontos para a gente conseguir aumentar a nossa sensitividade. Só para a gente recapitular aqui a questão dos fluxos negativos, né, em questão de fluxo, reversão ou retração. Sempre quando a gente for trabalhar operações acreditando no fluxo ou na continuidade daquele movimento, a primeira coisa que a gente faz é identificar a liquidez. Né? Então, são pavios de velas onde não houve o retorno do preço. Então, sempre quando a gente for trabalhar movimento de alta, ou seja, velas verdes, as nossas marcações sempre vão ser os pavios das velas verdes, onde não teve as suas máximas capturadas, sempre nos extremos. Tá? Então, em movimento de alta, a gente vai marcar velas de alta. Quando estivermos trabalhando, no caso aí, no movimento de venda, a gente vai buscar as mínimas das velas, ou seja, são pontos de pavis onde não teve a presença ou o retorno do preço. Tá? Então, compra, busca compra, venda, busca venda. Em casos de reversões e retrações, a gente não quer liquidez. A gente quer a ausência delas para a gente interpretar que não tem por que o preço da sequência daquela movimentação. Então, a gente procura por proteções. Então, sempre quando a gente estiver trabalhando numa região de fundo, nós vamos ter uma proteção de compra para nossas operações, não ser de forma inteira. O preço ele vai retrair quando buscar essa região. E quando nós estivermos trabalhando em topos, nós vamos considerar as proteções de venda. Então, para a gente configurar aí uma proteção, a vela que faz uma reversão no topo ou no fundo, ela absorve o pavio da vela anterior. Então, no caso, a gente estiver trabalhando numa região onde a gente tem um topo, a vela que reverteu captura a abertura ou a máxima do pino anterior. E, no fundo, a vela de alta que fez a reversão, ela vai capturar aí a mínima ou a abertura do pino anterior para configurar de fato ali aquela proteção, tá? Certo. Então, agora vamos para os tipos de confluência, né? Que a gente já entendeu quando que a gente trabalha fluxo, quando a gente trabalha em reversão e em retração. Então, uma das formas da gente conseguir juntar uma confluência é primeiro analisando a zona. Então, começando ali com a zona, a gente identifica um padrão que indica para a gente uma retração. E a gente tem a proteção de compra, como o nome mesmo já diz, que a gente vai fazer a análise ó, a favor dos compradores. Né? Então, ou seja, se eu tenho uma região de fundo, quando o preço retornar nesse fundo, ele tem que retornar com o movimento de baixo, certo? Se ele retorna no preço, ele tem que descer para vir buscar essa região, já que ele reverteu para alto. Após ele buscar essa região, eu tenho que estar preparada para, ó, acreditar que o preço vai fazer uma retração, em um pavio de 50%, onde o padrão indica que é um ponto forte de preço que ele deve atrair, e eu tenho ali o posicionamento dos compradores. Então, a gente tem que imaginar ó, várias setinhas aqui, ó, aguardando a venda se aproximar, para empurrar esse preço para cima. Então, essa foi uma análise simplesmente ali, da sua primeira marcação que você fez. Esse cenário aqui, ó, ele ainda vai acontecer, só que você já está com a sua marcação cuidada. Já sabemos que a nossa análise tem que ser de compra, tá? Mas se a gente configurar aqui essa compra, a gente vai se atentar a alguns detalhes. Então, como que o preço ele vem chegando na minha marcação para eu poder trabalhar essa compra. Então, aqui nós identificamos que tem que ter uma desaceleração do movimento, ou seja, conforme as velas vão se formando, elas diminuem de tamanho. Tá? Então, a região onde ela é forte, o preço está sentindo ali, não vai depois fazer aquele movimento. Então, ele começa a dar sinais que pode acontecer uma possível reversão através do tamanho do corpo da vela. Então, esse é um ponto. O segundo ponto para a gente enxergar essa fraqueza do movimento seria as velas, em relação ao tamanho do seu corpo, não conseguir fazer o rompimento do pavio da vela anterior. Então, primeiro a gente tem essa vela que deixa um pavio de retração. O candle seguinte, ele não consegue ó, preencher esse pavio. Tá? Ele até tenta, ele até aqui embaixo, só que ele finaliza dentro da linha do candle anterior. Ou seja, demonstra para a gente aqui uma fraqueza do movimento. A força de venda ela está enfraquecendo de tal forma na qual ela não consegue fazer uma renovação de mínima. A renovação de mínima ou a renovação de máxima, ela representa para a gente a continuidade do movimento.
Já nesse caso, como ela não aconteceu, a gente enxerga aqui que esse preço ele está enfraquecendo e pode acontecer de uma recuperação ou uma reversão. Tá? Então, para o preço ele retrair, ele tem que buscar alguns pontos específicos, que são exatamente as nossas zonas que a gente tem aqui no gráfico. No caso aqui, a proteção de compra. Então, o nosso gatilho de entrada para poder operar esse cenário que até então está perfeito para a gente em relação à fraqueza do movimento, na região na qual eu tenho uma proteção de campo com confluência da distorção, eu tenho que observar a movimentação dela. Então, a gente aguarda uma movimentação que ela seja volátil, aquele movimento que ela fica subindo e descendo, demonstrando ali chances do preço fazer um movimento de retração. E quando ela for buscar a nossa zona, ao invés de a gente pegar na abertura do candle, né, como se a gente tivesse uma marcação aqui de duas linhas, a gente vai aguardar o preço buscar os 50% da distorção, porque aí eu consigo concluir distorção, que é o 50%, mais a minha proteção de compra, que é essa zona para o todo, onde eu tenho ali posicionado os compradores, após essa vela aqui que fez a reversão, capturar a vela anterior, né? Ou seja, então não existe nada de venda aqui, eu não tenho motivo para o preço descer, então eu entro aqui acreditando na reversão do preço. Tá? Sempre a gente analisa o cenário atual, né, o que está formando ali para a gente chegar no movimento ou a sua fraqueza, e também analisamos como que aquela zona ela foi formada. Tá? Se por algum motivo esse cenário aqui fosse diferente, se nós tivéssemos aqui uma liquidez de ser buscada, venda, e eu vou tirar aqui essa distorção. Se a gente estivesse trabalhando dessa forma. O nosso cenário seria totalmente ao contrário. Ó. O que a gente vai enxergar aqui? Desde venda, deixa eu deixar um pouquinho. E quando a gente tem uma liquidez de venda a ser capturada, neste caso, a gente ia empurrar o preço a fim de capturar essa liquidez. Só que analisando aqui esse cenário, a gente enxerga o quê? Fraqueza do movimento. As velas, elas não estão aumentando de tamanho, então não demonstra que existe força de vendedores para a gente fazer análise acreditando no movimento. As velas estão voláteis, estão dando pulo de vela, então esse pulo de vela não demonstra continuidade do movimento, e sim retração. Então, dessa forma, a gente anula a nossa entrada, tá? Não é porque tem uma liquidez que eu tenho que empurrar o preço para buscar ali, pelo cenário do preço atual, né? O último movimento que ele fez, que não demonstrou para mim uma força do movimento. Não quer dizer que a minha zona está errada, pelo contrário, ó, a marcação está certa, existe a liquidez, mas não é porque o preço se aproximou que eu tenho que seguir aquele movimento, tá? Eu não consigo enxergar aqui, ó, renovação de linhas e velas aumentando de tamanho, para a gente validar essa operação aqui, acreditando que o preço ele vai fazer aqui, ó, preenchimento de padrão, tá? Ok. Aqui no segundo exemplo é bem parecido com o primeiro, mas o que vale são os detalhes, né? Eles que vão fazer a diferença na hora da análise. A gente volta aí para uma zona onde a gente tem uma distorção, né? Uma região de 50% para poder trabalhar, e uma proteção de ponto, né? Observando a movimentação da vela. Aqui eu tenho uma análise para a compra, baseado numa região de retração e de posicionamento. E aqui ao lado eu tenho um movimento de baixa, que ele mostra claramente que é um movimento fraco. Não temos a renovação das linhas, e elas vão diminuindo de tamanho quando se aproxima da zona. Essas duas últimas velas aqui, ó, validou para a gente o padrão, que é justamente o candle mãe. Tá? Então, qual que é a regra do candle mãe? É uma vela que deixa para de máximo de mínimo. Vela normal, não precisa ter um formato específico. Para a gente validar esse padrão, a gente precisa que o candle seguinte não consiga buscar as extremidades do padrão. Ok? Ok. Não buscou as extremidades? Validou o padrão. Agora sim nós temos um candle mãe. Qual que é a regra? Primeiro toque na mínima é compra. Primeiro toque na máxima é venda. Ah, tá, mas por que na mínima é compra, na máxima é venda? Porque a gente vai trabalhar sempre com retração do preço. Tá? Então, a hora que o preço fizer o seu movimento, desde que tenha os nossos filtros e gatilhos de entrada, né, agora volátil, pulou.
é venda aquele pagou. Ah, respeitou a venda, agora o preço, ele está fazendo uma reversão. Não quer dizer que ele tem que buscar exatamente no tempo seguinte, ele pode formar várias velas aqui, ó, ficar aqui dentro da sua ligando, e depois, quando ele fazer esse movimento para buscar esses extremos, nesse caso aqui na mínima, a gente entraria com uma compra. Preço dos quais as extremidades, não existe mais o pleno mãe, ele já foi validado, já foi buscado, a gente tem essa marcação do gráfico. Tá bom? Então, basicamente, Certo. é um padrão de retração, não de continuidade, porque a gente usa os seus extremos. Como que eu acho um pendulum forte? A gente vai olhar o pavio da vela. Se fazer uma marcação nesse pendulum, é totalmente diferente de você pegar uma vela que deixa pavios expressivos, né? Só em regiões onde você vê que, de fato, houve um movimento de retração, um movimento forte. A gente vai fazer algumas marcações nas extremidades. Identificou uma vela que deixou ó, o pavio pequenininho. Mas mesmo assim, tendo o seguinte, vai ligou o padrão, eu não aconselho você trabalhar existe ela, porque a chance de romper é muito grande. Tá? A gente precisa o quê? De pavis, aonde demonstra ali que o movimento de retração ele foi forte, né? Para a gente poder validar nossos entradas. A gente não vai considerar a vela que deixa pavis muito pequeno. Tá? Pavis exagerados. Tá bom? Ok. Estou fazendo uma análise por Kendall Mãe em relação a uma proteção de compra. Caso ele apareça próximo dessa região, porque ele pode muito bem aparecer em uma zona intermediária, e a gente não conseguir conciliar com uma distorção, até porque a distorção ela aparece em zonas principais, né, nos extremos, dos poucos e fundos em destaques. Então, o que é o seguinte, ele teria que fazer um movimento na qual ele vai buscar a mínima para fazer uma retração, né, que a gente já sabe que aqui existe o mãe, a gente tem que trabalhar aqui com uma compra, só que ao invés de eu pegar no primeiro toque aqui nessa linha, o preço ele pode muito bem buscar ó, a minha distorção. Tá? Então, eu sempre Hum, aguardo ele buscar regiões mais distantes, porque quanto mais aquela dela ela estica, maior a chance dela fazer um movimento de retração. Tá? Então, ó, ela volátil, deu o ligando no 50%, aí a gente entra aqui, ó, com a operação de compra. Tá? A maioria das vezes, certo. ela respeita a distorção e também respeita o candle mãe. Tá? Se acontecer dela romper o candle mãe, mesmo assim ela consegue respeitar a distorção. Tá? Desde que ela faça aquele esticamento, mas esteja aí na distância considerável, para a gente conseguir pegar esse ponto aqui de confluência, que seria distorção, tendo mãe, além dessa região aqui que a gente tem o posicionamento. A gente marcou essa zona como posicionamento dos compradores. Ou seja, a venda não passa daqui. Toda vez que ela chegar nessa região, entrar nesse campo aqui dos compradores, a compra vai empurrar o preço para cima. Tá? Ok. Deu para entender o que é do mãe? Sim, sim. Se tiver dúvida, você E- pergunta. ok, ok, tranquilo. Agora, esse aqui atrás, ele é mais então uma distorção e ele não é um comando. Essa daqui? Isso. Não, o comando, no caso de alta, é esse, olha, nasce de alta. Primeiro movimento que ela fez aqui de alta. Então, em momento algum, ele pode ficar vermelho. Só vai subir, deixar a concentração. Então, ele é uma vela, ó. Anota aí, comando de alta, só deixa quadril de máximo. Ah, então espera. Pavio de máxima. Isso. E o comando de baixo só deixa quadril de mínima, ou seja, aviso de retração. A vela não reverte. Então a vela não reverte. Não, não tem reversão nesse padrão. Então ela anula a entrada, no No caso, caso. ela anula a liquidez do candle anterior. Ah, tá. Vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui nessa aula ainda, tá? Pode seguir? Pode, pode. Vamos agora para o próximo exemplo, aqui a gente estaria fazendo uma análise em relação à liquidez, ou seja, existe ali um padrão de mínima, nesse caso a gente está trabalhando com venda, onde não houve o retorno do preço pela primeira vez. Né? Então a gente tem um fundo, nesse fundo, o candle que faz ali o movimento inicial de reversão,
ele não absorve o pavio da vela anterior, no caso aqui, a mínima. Então, eu sei que nessa ponta desse pavio existe um posicionamento ali de fato. Existe uma liquidez que você precisa ser capturada, tá? Ou seja, o preço tem que preencher esse pavio, né? Ou buscar esse pavio, que é justamente aí a captura da liquidez. Já que eu tenho que empurrar o preço para ele poder capturar essa liquidez, eu preciso de velas que demonstrem para mim o quê? Continuidade do preço, né? Então, o que eu tenho que observar? Aceleração do movimento, ou seja, as velas estão aumentando de tamanho, elas estão demonstrando força, os candles são tamanhos expressivos, demonstram continuidade, a vela está fazendo um movimento trator, ou seja, um movimento lento, demonstrando ali que aquela vela, de fato, vem ganhando força com o passar do tempo. Um outro ponto que também é importante é se está ocorrendo a renovação das milhas, ou seja, o rompimento da milha que tem no anterior. Tá? Depois que você configurar esse cenário, encontrar essas confluências, aí a sua entrada seria, ó, o seguinte, empurrando o preço a fim dele preencher o padrão daquela liquidez que você identificou no gráfico. A forma de você fazer suas entradas, elas são simples, são entradas baseadas em detalhes, né, onde você tem que estar sempre observando a renovação de pavio, se existe ali algum padrão para você validar a sua entrada, se você tem algum padrão contra a sua análise, você quer, sei lá, fazer uma venda, o padrão está te dizendo ali que você tende a retrair, então seria o ideal você trabalhar com uma compra. Quando tiver essa divergência de informação, a gente não entra, a gente prefere ter duas confluências a favor do que ter uma a favor e uma contra, né? Porque aí gera dúvida e gera indecisão, né? É isso que a gente está buscando. É. Então, quanto mais informações você tiver para toda a sua entrada, ok. Tá? A renovação dos pavios é muito importante, o tamanho do aumento das velas também. E a própria vela, quando ela deixa um pavio, ela demonstra para a gente o quê? Continuidade do grupo. Quando o preço preenche esse pavio, quando ele preenche esse pavio próximo ao preço, e assim, o preço vai se movimentando e buscando esses pontos aí que eu queria trabalhar. Tá? Chegou nessa Ok. região, eu não tenho mais nada de venda aqui embaixo, eu vou buscar liquidez de compra ou vou esperar o preço se movimentar. Mas eu não vou continuar com essa movimentação de baixo, depois que esse candle fechou sem pavio, não me demonstrou a movimentação do preço lá, e aqui para trás eu não tenho mais liquidez para os vendedores. Tá? Então, sempre tem que ter liquidez para executar as nossas ordens. Nunca vai ser, mas como um padrão de continuidade. Não vamos entrar se não tiver liquidez, porque senão você vai estar operando somente o padrão e vai estar fugindo do operacional que não é esse. Então, a liquidez ela entra como uma forma de aumentar a nossa assertividade, parar de tomar nós em padrões que parecem ser perfeitos. Você faz uma análise, nossa, mas por que não respeitou? O padrão estava perfeito, estava tudo certo. É justamente a ausência da liquidez. Ok. Aqui nesse segundo exemplo é parecido com o do anterior, mas tem um detalhe que vai diferenciar e vai deixar a nossa análise ainda mais forte. Liquidez de venda, o preço ele ainda não retornou nessa região, ou seja, não tivemos aqui o top. Tá? Um detalhe Aham. importante aqui sobre o comando, aqui a gente tem, ó, padrão comando, tá vendo? Só que o comando, ele gera liquidez, Certo. mas ele anula a liquidez do plano anterior. Se eu tenho que tomar liquidez de venda, formando um comando de baixa, não tem como eu anular aqui uma liquidez de compra. Tá? Então, comando de baixa anula a liquidez de compra, comando de alta anula a liquidez de venda. Se a minha Certo. liquidez é um comando, não tem problema nenhum nisso. Tá? Agora, isso quer o seguinte, formar um comando de alta, aí sim essa liquidez ela não seria válida. Tá? Então, identificou o comando Ah, que tá. deixou liquidez, ok, é válido sim. Tá? Ok. Agora, partindo, né, para a segunda parte da nossa análise, primeiro a gente faz em relação à zona, agora a gente vai para o movimento atual que está acontecendo ali, a gente vai dar uma entrada. Então, aqui nós tivemos algumas confluências, né, primeiro das velas, elas estão fazendo uma aceleração, ou seja, aumentando de tamanho. Essa segunda vela aqui, essa vela de baixo, ela formou para a gente um padrão, né? Se a gente for observar aqui os detalhes, ela fez a captura dos pavios das velas anteriores. Olha só. Ela buscou acima dessa máxima e depois ela renovou essa mínima, ou seja, ela veio aqui em cima, uma vela de alta, a venda reverteu esse movimento, quando ela reveste esse movimento, ela faz um rompimento aqui do pavio de mínima, e quando ela rompe essa mínima, ela ainda deixa para a gente
um padrãozinho aqui de mínima, né? Ou seja, continuidade do preço. Então, quando a gente identifica um padrão que a gente conhece como um candle de absorção, absorveu a máxima, absorveu a mínima, ele indica para a gente continuidade do movimento. Até aqui, ok? Ok. Beleza. Você está indicando que o preço ele vai continuar com esse movimento de baixo, aonde que o preço está indo buscar? Beleza, ele vai descer? Vai, mas aonde? Eu tenho que ter um alvo. Se eu não tenho um alvo, eu não entro na operação. Nesse caso aqui, eu já identifiquei o meu alvo, é a ponta desse padrão, tá? Está numa Entendi. distância que próxima, então assim, eu consigo buscar no candle seguinte, eu não preciso esperar o preço se aproximar ainda mais, então eu consigo pegar essa operação exatamente aqui, e eu faço essa entrada aqui, acreditando na venda. Se por algum motivo essa liquidez estivesse muito distante, a taxa de aqui um pouco abaixo. Eu poderia muito bem esperar formar novas velas, ao invés de entrar nesse candle que até então está longe da minha liquidez, tá? Vamos supor que minha liquidez está bem aqui embaixo. Então, aqui. Como está vendo, eu pode buscar aqui, eu não vou ficar arriscando uma operação aqui para ver se vai buscar, né? Então, eu preciso que o preço se aproxime, conforme ele vai formando as novas velas, aí eu vou validando o padrão. Mas se o candle de absorção ele aparece próximo da minha liquidez, aí eu já consigo validar a minha entrada. Outra forma que seria válida seria a minha liquidez aqui embaixo. O meu padrão ele está distante. Mas só que o movimento anterior a esse padrão, ele me gerou uma liquidez de dentro que posso trabalhar com a indução. Tá? Seria assim. E eu tive uma venda, eu fiz uma condição, deixa essa liquidez. Então, eu saio daqui, volta, na hora que ele está indo, fazendo aquele movimento de forma para a gente absorção, indicando continuidade. Como essa liquidez está distante, eu consigo colocar aqui, ó, um alvo onde o preço seja buscar, tá? Entendi. Por quê? Esses alvos, eu costumo falar alvo, mas a gente pode chamar também de liquidez interna, que é o que está acontecendo ali na zona intermediária. Então, a gente fica empurrando o preço. Opa, fez um candle de absorção, continuidade do movimento, onde está meu alvo? O alvo está aqui pertinho, beleza, vou empurrar para buscar esse alvo, buscou o alvo. Essa vela está maior que a anterior, fez a renovação de mínima, está próxima agora da minha liquidez externa. Então, é a liquidez que está numa zona principal, onde já havia feito a minha marcação anteriormente, só que eu não entrei antes, porque não tinha ali, vamos supor, uma liquidez interna. Só que nesse cenário eu já tenho, então eu vou empurrando o preço. Ó. Então, eu consigo pegar mais uma análise aqui, empurrando o preço para ir buscar a minha liquidez. Capturou a liquidez, eu não vou fazer mais entradas, né? Até então, até o preço se movimentar, porque eu não tenho liquidez de venda mais a ser capturada. Já atingi o meu alvo. Então, o objetivo aqui já foi buscado, o objetivo já foi buscado, aí você troca de par ou você espera novas movimentações de preço, tá? Mas sempre Certo. faça isso, ó. Liquidez interna ou pavio de velas vermelhas em zonas intermediárias para depois buscar liquidez externa. Ou você pode falar também as liquidez que estão nas zonas principais, tá? Não vai mudar o conceito, tá bom? Sempre projetando seus alvos baseados nos padrões. Até aqui alguma dúvida? Ok. Não, até então tá tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho aí, né, sobre a questão de reversão. A gente viu na última aula como que a gente trabalha aí os padrões de reversão quando a gente chega na nossa zona, não consegue fazer um movimento e acaba travando em alguns pontos específicos. Então, aqui a gente tem um posicionamento de compra, temos um movimento de baixo para alta, formou ali um fundo, e quando finalizou esse fundo, nós não tivemos ali uma liquidez de venda a ser buscada. Ou seja, essa venda que teve no movimento, ela absorveu, né, capturou aí o fechamento e o padrão da vela anterior. Fizemos a nossa marcação, vamos aguardar o preço retornar nessa região. Aqui o nosso objetivo é trabalhar com compra, já que a gente formou aqui uma proteção dos compradores. Tá? A gente vai observar como o preço vai chegar nessa região. A gente não tem uma análise definida antes de configurar aqui esse movimento em direção à nossa zona. A gente pode estar em mente o quê? Uma análise para retração, dependendo de como a vela vai chegar nessa região, ou a gente pode ter uma análise também para reversão através do travamento. Então, isso vai depender do que está acontecendo ali agora. Então, vamos supor que a gente estava analisando essa movimentação e a gente observou que estava formando velas pequenas. Essas velas pequenas, elas não estavam deixando pavio,
então não estava demonstrando ali interesse do candle atual, fazer o preenchimento dessas linhas e dar sequência naquele movimento. Aí você está ali observando o gráfico e, de repente, ele mostra ali para você, né, formaliza um candle que está exagerado em relação às velas anteriores. Então, está totalmente aí fora do que aquele que o gráfico está te apresentando. Então, já chama a sua atenção, vai, mas só essa vela deste tamanho, maior que as anteriores, a gente não tem um movimento saudável, né? Ou seja, velas aumentando de tamanho, pelo contrário, não existe ali, aquele movimento onde a gente enxerga que está aumentando de força, e quando essa vela finaliza, ela finaliza sem pavio, não demonstra ali um interesse de continuar com o movimento, e ela trava numa zona. O que a gente entende aqui nessa análise? Aconteceu uma exaustão do preço. E por mais que ele fez um movimento de reversão, ele apresenta um candle que tem o nome aí, né, de negação popular força, que demonstra continuidade do movimento, só que ele trava a zona. Padrões de continuidade não travam em regiões. Né? Então, aqui eu tenho o quê? Posicionamento dos compradores. A nossa análise ela vai separar uma reversão de abertura no tempo seguinte. Tá? O tamanho dessa vela foi totalmente desproporcional ao que as velas anteriores estavam formando, então, é um movimento estranho, né, fora do comum. E quando ele trava nessa região, não consegue confirmar o rompimento, ele caracteriza para a gente uma exaustão. Né? Então, chegou numa zona, uma vela de exaustão, a gente vai entrar no candle seguinte com a reversão, a operação de compra a favor da minha zona principal, na qual eu tenho posicionamento dos compradores, e após essa vela configurar aí para a gente que não tem força somente de tamanho. Tá? Então, Mesmo se ela tiver deixar pavio sim, olha, e ela travou na simetria, ela foi lá embaixo, voltou, ficou rente aham, nessa simetria e deixou pavio. Então, mesmo ela travando, eu posso entrar com a compra. você pode entrar com porque de qualquer forma houve o travamento, que não pode ela finalizar assim, ó. Ela entrar para dentro da zona, deixa para ver. Ah, tá. Mas ela travou dentro da minha zona. Não. Ela está solta dentro da sua zona. Travamento é aqui, ó. A gente tem que ter o alinhamento de dois pontos. Seria o quê? Abertura e aqui no caso seria o fechamento dela. Ou se ela Entendi. travasse na ponta do pavio. Aí sim é travamento. Travamento é quando você olha lá aquela taxa de preço e elas estão exatamente no mesmo preço. Ou seja, eles estão alinhados. Se está um pouco acima, se está um pouco abaixo, não houve o travamento, então a gente não vai entrar aí com aquela reversão. Entendi. A vela terminando sem o pavio, ela fica mais forte, porque ela não demonstra interesse por preço da continuidade. Tá? Aí você começa a filtrar. Se você sabe que sem pavio, a retração, né, a reversão no caso, ela é mais forte, você vai buscar velas sem pavio. Ou se você tivesse também um cenário onde configurasse, vamos supor, uma reversão do preço. Né? Se tivesse caracterizado ali, por exemplo, um candle banho, né, onde está demonstrando o quê? Que ele vai buscar a ponta daquele cabelo e vai retrair, você poderia também usar esse ponto aí como uma confluência a mais na sua análise. Até que alguma dúvida? Vou te mostrar aqui alguns exemplos. Então, tranquilo. Tá bom? Se você estiver entendendo alguma coisa, você pode falar que eu volto, tá? Ok, ok. Agora vamos ver alguns exemplos aqui de cenários do dia a dia, né, que é o que acontece aí, para você saber os detalhes que a gente tem que observar na hora que estiver operando. Então, vamos imaginar que a gente está começando exatamente por esse ponto, a gente começa a fazer as nossas marcações. Inicialmente, a gente consegue identificar aqui, ó, pavio de velas de alta, no caso, a gente está trabalhando no topo, né? De velas que ainda não houve um retorno do preço. Ou seja, quando eu traço a minha linha em direção do preço atual, eu vejo que em nenhum momento não houve aqui o quê? O retorno de preço nessas zonas. Então, eu tenho uma liquidez a ser capturada. Então, ele não vai ficar no meu radar toda vez que o preço se aproximar aqui, eu tenho alvos a serem buscados, então eu tenho que trabalhar acreditando no fluxo do movimento, empurrando o preço para buscar esses extremos, preencher o pavio de forma resumida. Acabei de fazer minha marcação. Eles fazem um movimento de baixo, e quando ele reverte o preço, ele forma aqui para a gente uma proteção de compra, ou seja, a vela que fez a reversão absorveu a mínima do tempo anterior. Então, eu já sei que quando o preço retornar nessa região, eu tenho que trabalhar com compra, porque eu estou no posicionamento dos compradores e ausência de liquidez de venda, tá? Certo.
Então, eu já estou com duas marcações no gráfico, fundo e no topo. Beleza, agora eu preciso que o preço retorne essas regiões para poder fazer o retrato. O primeiro toque do preço nessa região, a gente vai fazer igual às análises anteriores. A gente vai observar como que o preço está chegando nessa zona. Observe que nós tivemos aqui uma desaceleração do movimento. Ou seja, as velas estão diminuindo de tamanho, não demonstram forças e nós não tivemos aqui, ó, rompimento das linhas dessas velas, tá? Então, a monitoria de Certo. renovação demonstra uma fraqueza e quando ela demonstra aqui essa fraqueza, a gente faz a nossa entrada no primeiro toque. Eu não sei se você conseguiu identificar, mas aqui também nós tivemos o padrão, que é o próprio candle. Você observa aqui que essa vela ia servir Hum, até como confluência, ó. Está bem na ponta do pavio. A nossa vela verdade. de entrada, ela buscou a ponta do pavio e ela buscou onde? Proteção de ponta. O que, que a mínima do candle está nos dizendo? Ponta. O quê? Primeiro toque do extremo da vela após a sua validação. O que, que as nossas zonas estão nos dizendo? Posicionamento de compradores, aguarda o movimento volátil, tudo de vela para operação de compra. Então, observe que quando essa vela finaliza, ela respeita os dois pontos. A Entendi. proteção e o candle money, tá? Então, a gente aprendeu os padrões, agora a gente está vendo aonde o posicionamento desses padrões eles são mais fortes. Nesse caso aqui, próximo de extremidades, que são as zonas principais. Para validar essas zonas, né, vou só repetir aqui para tá bem fixado mesmo, a gente precisa de movimentos acentuados. Ó. Olha essa movimentação que o gráfico fez. A gente vai lidar aqui com uma zona forte. Então, regiões com movimentos acentuados para a gente considerar uma zona principal. Aqui dentro já é uma zona intermediária, faz correções mais curtas e ela está exatamente entre esses extremos aqui, ó, que são todos os estados. Então, saber aonde que o padrão está acontecendo aí ajuda a aumentar também a nossa sensitividade, tá? Ok. Beleza, saímos dessa zona, olha o que, que aconteceu. Essa vela, ela capturou a máxima e a mínima do candle anterior. Que padrão que ela Certo. formou? Candle de absorção. Compra no candle seguinte. Thaís, mas você vai pegar uma compra aqui, você tem liquidez a ser capturada? Liquidez de compra, liquidez de compra. Hum, Aí você vai entrar. entendi. Vai Aí eu entrar. vou buscar o alvo mais próximo também, né? Isso. Você vai entrar aqui, ó, no alvo daqui. Para você validar uma próxima entrada no candle seguinte, aí vai depender de como esse aqui vai finalizar. Tá? Se Entendi. você tem um alvo, não quer dizer que ela vai buscar o alvo exatamente na vela que você entrou, mas você não precisa, você precisa, no caso, identificar regiões onde o preço está próximo. Você não pode, por exemplo, estar entrando numa operação aqui, projetando que o preço está aqui em cima. Pode acontecer N cenários antes de chegar nesse extremo. Mas como Verdade. você tem liquidez próximas a serem capturadas, você vai validando a sua entrada de forma que você empurra o preço para buscar essas regiões. Tá? Ok. Então, aqui seria mais uma operação. Que é o seguinte aqui, você entraria. Quando o candle seguinte nasce, ele reverte e a próxima vela, o que ela fez? Mais um candle de absorção. Capturou o máximo, capturou o mínima dessa vela vermelha. A gente está falando do candle anterior, tá? A Ok. absorção, ela acontece em relação ao candle anterior. O candle anterior fala o que para a gente? Continuidade do movimento. Ou seja, eu preciso trabalhar a favor desse fundo de alta, que é aquele cara que terminou com a absorção. Aonde que está a minha liquidez? Que ainda não foi buscada e eu tenho liquidez aqui em cima, na qual eu já havia marcado, tá? Então, o padrão é a confluência após fazer essa absorção máxima e mínima, mais as liquidez que eu tenho para buscar. Mais uma operação, tá? O preço estourou, chegou próximo da minha zona, não chegou a tocar de fato, mas o meu alvo ainda é ali. Beleza, agora vamos para a próxima análise. Aqui a movimentação começou a perder força. Observa aqui, as velas estão laterais. Imagina, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Durante 6 minutos, não houve um deslocamento do preço aqui, nesse caso vertical, ou seja, para cima ou para baixo. Ele ficou num direcionamento horizontal, velas lado a lado, onde não tem a valorização por valorização daquele ativo. As velas estão ali. Por mais que esteja buscando máximos e mínimos, ela não consegue fazer um movimento daquela região. Então, pode se chamar também de uma pequena consolidação, tá? Mas a gente consegue enxergar ali o deslocamento horizontal. O que, que eu vou aguardar?
alguma configuração ali do preço, algum padrão para validar uma entrada. Se eu já enxerguei que esse movimento aqui, ó, está fraco, eu vou buscar operações de venda, tá? Mas para eu buscar operação de venda, eu preciso de liquidez de venda, né? Então, vamos observar aqui. Falou para a gente, ó, candle mãe. Como que eu configuro o candle mãe? O candle seguinte não rompe máxima, não rompe mínima. Ok, o que eu quero agora? Eu quero trabalhar uma reversão. É válido eu trabalhar uma reversão da mínima, acreditando no ponto? Sim, porque eu ainda tenho liquidez de compra aqui em cima a ser buscado. É válido eu Certo. trabalhar uma venda na máxima, acreditando que o preço vai retrair? Sim, olha só, ele deixou ó, mínima a ser capturada bem próximo do preço atual. Então, tá ok eu trabalhar aqui esse candle mais. O preço teve o seu primeiro retorno na máxima. E eu já validei a operação de venda na máxima, e eu tenho uma liquidez próxima a ser capturada. Tá? Então, o preço que eu estou aqui, eu faço a minha análise ali acreditando nessa retração e crítico com respeito ao preço. Tá? Aqui, é válido a gente fazer uma operação acreditando que o preço vai retrair na mínima? É válido. A gente sabe que tem captura de pombo aqui. Só que você tem que observar o seguinte: eu tenho uma liquidez a ser capturada muito próxima do meu candle point, concorda? Certo. Eu não vou entrar com compra no primeiro toque na mínima. Eu vou esperar o preço esticar, tá na mesma vela. Eu vou esperar o preço esticar para buscar essa liquidez e depois ele retornar para dentro do candle point. Lembra que eu te falei no início da aula que ele pode respeitar os dois pontos ou ele pode respeitar somente um? Aham. Por isso a gente espera ele buscar o extremo, as regiões que são mais distantes. Então, nesse caso, a nossa entrada seria na ponta desse pavio, na captura dessa liquidez, para ele fechar dentro do candle money, tá? Aqui ele não Ok. respeitou o candle money, mas ele teria respeitado a sua análise em relação à captura de liquidez. Olhando para trás, eu não tenho mais nada de venda ser buscado, somente esse alvo. Até aqui para trás, ó, proteção, não deixou pavio, proteção, tá? Certo. Respeitou a liquidez e pelo seguinte fez um movimento de reversão aí, já acabou criando um novo cenário, que depois acabou aí também perdendo força, né? Mas a gente tem que analisar esse cenário aqui, a gente vê que tem o quê? Diversas formas de a gente fazer análises assertivas juntando concorrência. Se for operar algum padrão de forma isolada, pode ser que dê certo por um tempo, mas depois você vai achar que aquilo não está funcionando mais. Mas é justamente pela questão das concorrências, tá? Ok. Dúvidas até aqui? Não, até então tranquilo. Beleza. Então, vamos seguir com mais um exemplo, que a gente tem uma região onde aconteceu uma reversão, né, do movimento de alta para baixa, essa vela que reverte, para ela que a gente formar. Ela capturou a vida dela anterior. Então, ela, tudo que tinha de compra ela já buscou e ela ainda reverteu para baixo, ou seja, ela iniciou um movimento de alta para baixo, configurando um topo e esse topo de uma reversão do movimento. Ok. Onde eu faço a minha marcação? Se eu sei que eu tenho venda posicionada, máxima e a abertura do tempo. Essas são as nossas regiões onde a gente vai fazer as nossas operações. Quais são as formas que eu tenho para poder trabalhar? Sempre no primeiro toque, ou seja, o primeiro retorno do preço naquela região. Tá? Se eu tenho venda posicionada, eu vou trabalhar, obviamente, com operações de retração ou reversão a favor dessa venda. Vamos observar aqui, ó, o preço retornou para a minha região. Eu poderia muito bem pegar uma entrada aqui para retração, caso houvesse o pulo de vela na minha zona. Só que aqui, como a vela ela já está esticada, eu não sei se ela deu um pulo exatamente aqui dentro. Né? Ela poderia muito bem ter pulado um pouco antes, depois buscar a zona, ou ela pular exatamente aqui, ó, no início dessa região. Tá? Mas o que você Certo. pode observar? A vela chegou, não fez o movimento ideal para você fazer aquela análise, não entra. Espero o candle finalizar. Finalizou travando na sua proteção, operação de reversão do candle seguinte, tá? Aqui teria que uma empresa de venda ser buscada, né? Acabei colocando em cima, mas sempre tem que ter um alvo. Se eu tenho posicionamento de venda, é a ausência de compra. Se é a ausência de compra, não tem que ter o preço seguir com essa movimentação de alvo. Observando aqui, ó, mais adiante, né? A gente sempre vai pegar no primeiro toque, mas só para conhecimento mesmo, a gente fica a zona de toque quando acontece isso, ó. Várias tentativas de romper, que simplesmente para, até que o preço faz uma pequena acumulação e ganha força para fazer esse rompimento. Mas como a nossa análise é no primeiro toque, nem sempre a gente vai ter essa acumulação aqui, ó, próximo da zona. Por quê? Buscou, pronto, já não está mais ali
buscando oportunidades de entrada, porque já mudou o nosso posicionamento de venda para fazer uma entrada dentro do operacional. Tá? Não quer dizer que não existe mais vendedor sendo posicionado. Existe sim, mas está respeitando até fazer o rompimento. Só que o nosso operacional somente no primeiro plano, tá? Ok. Já aqui nesse exemplo, né, o conceito é o mesmo, a gente ia analisando aí o passo a passo, né? Então a gente observa que o preço faz um movimento para alta, e a gente observa que não tem liquidez de compra, né? A Vera que faz ali aquela reversão, ela acabou superando, né, ou absorvendo ali o pavio dela anterior, que não deixou um pavio também considerável, né? Você vê que deixou só um pontinho, não existe liquidez ali para a gente fazer a continuidade daquele movimento, né? Depois que essa vela aqui fez o movimento de reversão, a gente vê que o preço veio em direção de uma liquidez de venda, né? Então, eu enxergo que o preço está tentando reverter porque ele começou aqui, ó, após aquele topo que ele comprou, renovando a mínima do preço anterior. Então, eu tenho um alvo, esse movimento ele não demonstra tanta força assim, porque ele deixa um pavio de mínima, só que esse pavio aqui é muito grande, né? Demonstra uma retração de preço. Chegou Certo. bem próximo da minha região, o que, que eu uso como confluência na minha análise? Vou fazer aqui o exemplo. Então, aqui eu tenho uma vela que apresenta o pavio exagerado em relação ao tamanho do seu corpo. Então, eu tenho que ter a distorção. Nesse caso, como eu estou trabalhando ali a captura da liquidez, porque eu sei uma liquidez de venda, eu posso trabalhar o meu ponto de 50% da mineração? Sim. Só que o ideal para a gente não seria entrar na distorção, porque eu tenho a ponta do padrão de preço que tende a preencher. Eu poderia pegar uma operação aqui embaixo, porque o preço iria Entendi. vir para preencher o pavio, depois que ele preenche, atinge o objetivo dele, não tem nada mais aqui embaixo para ele seguir, aí ele ia retrair, ia fechar em cima, ou um pouco acima, né, da minha liquidez. Então, você pegar uma liquidez, onde você tem uma captura de venda acertada, espera a vela esticar exatamente na ponta do pavio para ter, de fato, a captura daquela liquidez e depois ele respeitar a distorção. Entrou na distorção, o que ele vai fazer? Ele vai buscar depois a liquidez. Aí pode ser que ele não retrai o suficiente para respeitar a sua análise, mas ele pode respeitar o seu ponto de entrada, que seria, ó, na extremidade, tá? Então, você atende esses detalhes aí que ele vai fazer toda a diferença. Certo. E aí na liquidez eu poderia entrar nos 50% também? Ou não? Tinha que esperar ela bater na ponta do pavio. Não, vamos bater aqui, ó. Tem que capturar. Ah, ok. Já tem no caso para você capturar uma liquidez, você está empurrando o preço, tá? Empurrou o Ah, preço. sim. Chegou aqui na zona, aí você viu que aqui as velas não estão aumentando de tamanho, aí você puxa aqui, ó, a captura, aí você vê que tem a distorção, mas você vai entrar com uma retração aqui embaixo. Você vai entrar com uma retração aqui nos 30%. Você sempre vai considerar a distorção quando ele buscar o extremo, né? Tá? Aqui, a ponta desse pavio, e depois não tem mais para onde ir, ele acaba retrato. Deu para entender? Deu sim. Se quiser, eu explico de novo.